Você sabe qual a importância do descanso no teu processo de aprendizagem? Você sabe como o descanso será positivo no teu processo de estudos para concursos públicos? Ou você acha que isso é só falácia? Então, neste vídeo eu vou te dar 3 motivos para que você não negligencie o seu descanso. Então, assista o vídeo até o final, porque o último motivo é o mais importante e é o que vai virar a chave na tua cabeça para que você não negligencie as pausas estratégicas. Então, seja muito bem-vindo a este canal. Esse canal é o Flash Júris, o seu canal especializado nos concursos de advocacia pública. Aqui, semanalmente, nós temos dicas, análise de editais, tudo que for relevante para a tua preparação. Meu nome é Caroline Soares, sou advogada da União do último concurso de 2022. Estou aí nessa jornada querendo te ensinar e te ajudar no estudo para a advocacia pública. Então já aproveita para se inscrever neste canal, para curtir este vídeo, compartilhar com um amigo seu, porque isso ajuda o canal a crescer e a levar essas informações relevantes para um número maior de pessoas. Você sabe qual a importância do descanso? Você acha que é só mais e mais? Você acha que é só sobre X horas de estudos e quanto mais horas eu fizer, mais eu vou aprender e mais rápido eu vou passar? Você sabe como funciona essa equação? Se é uma equação exata, assim como você costuma pensar? Então esse vídeo ele veio para te abrir os olhos e te falar da importância das pausas no teu processo de estudos. Então já começo citando um trecho deste livro aqui, Fixe o Conhecimento, que fala assim: sempre acreditamos na regra do senta na cadeira e estuda até aprender. Pois bem, está errada. Devemos levantar da cadeira várias vezes antes de aprender, porque leia um livro. Então, eu destaco para este último trecho: devemos levantar da cadeira várias vezes antes de aprender. O que quer dizer? Esse trecho ele pode ter diversas interpretações e eu trago a alusão para este tema deste vídeo no sentido de que você pode ficar sentado 4 horas estudando direto, ou você pode fazer 3 sessões de 3 horas e fazer pequenas pausas de 15 minutos entre essas 3 sessões de estudos. E aí, às vezes a gente tem a falsa sensação de que a pessoa que estuda 4 horas, ela de fato está aprendendo mais de quem, por exemplo, estuda só 3 horas. E essa equação ela não é exata assim. Porque o nosso cérebro, ele não funciona da forma como a gente costuma pensar. Mais horas estudando, mais horas aprendendo, logo vou avançar mais rápido no conteúdo, no meu edital. Só que isso não funciona assim. O nosso cérebro ele não tem essa capacidade de você simplesmente ir depositando e ele ir absorvendo tudo sem nenhum crivo. E por isso que o descanso ele é tão importante. Então vamos falar do motivo número 1 para que você priorize o seu descanso? E o motivo número 1 é que o nosso cérebro ele precisa de reforço de energia. O que isso significa, Carol? Você sabe por que a gente tira férias? Considera o seu descanso, a sua pausa, como se fosse mini férias. Todas as vezes que a gente tira férias, passa, 20 dias de férias, viajando, curtindo a família, passeando com os amigos, sem ter que trabalhar, por exemplo, a gente tá o quê? Trazendo um reforço de energia para o nosso cérebro e até para o nosso corpo de um processo em que a gente passou 12 meses trabalhando sem ter este tempo maior para descansar, para repor as energias. E aí todas as vezes que a gente volta de férias, a gente volta com um gás absurdo. Eu tiro por mim. Todas as vezes, por exemplo, que eu tiro mini férias, não precisam ser 30 dias, mas 10 dias que eu tiro para descansar, para viajar, eu volto muito criativa, muito cheia de energia, muito cheia de planos. Então eu sempre dou o exemplo das minhas últimas férias que eu tirei antes de começar a estudar para concursos. As minhas últimas férias foi para uma viagem para o Rio. Foi uma viagem assim muito massa, que eu aproveitei bastante, de muita praia, que eu amo, enfim. E eu sabia,
foi um trato que eu fiz comigo. Falei, essas serão as minhas últimas férias antes de eu começar a estudar para concurso. E depois que eu começar, eu só vou tirar férias já no meu cargo fim. E dito e feito, tanto é que até hoje ainda não tirei férias. Vou tirar férias este ano, minhas primeiras férias como advogada da União. Mas quando eu voltei daquela viagem, eu estava com energia, eu estava com gás. Então, o nosso cérebro ele precisa de pausas para repor energia. Claro que no exemplo que eu falei de férias, que é um período mais prolongado, é um exemplo macro para você entender como que funciona. Então, se você tem 4 horas de estudos por dia, o ideal é que você sempre coloque sessões pela manhã. Eu sei que nem todo mundo consegue por conta do trabalho, por conta da família. Porque pela manhã nós temos o nosso cérebro é como se ele toda manhã ele tivesse um potencial X+. E conforme o tempo vai passando durante o dia, essa capacidade pelo estresse, pela rotina, ela vai diminuindo no sentido de retenção, de concentração e de tudo. Então, distribui as tuas sessões durante o teu dia. Ah, Carol, mas eu trabalho pela manhã e tenho a tarde para estudar, ok. Mas na tua tarde, não senta 4 horas direto para estudar sem pausa e também não estuda 1 hora, pausa 1 hora. Não precisam ser pausas tão longas, até para que você também não perca o fio da meada, sabe? Então, entre 10 a 15 minutos é o ideal. E ressalta aqui, neste intervalo, não pegue no celular. Se você pegar o celular, você não vai cumprir a pausa que você tinha para cumprir, e eu estou falando isso por experiência. Então, este é o primeiro motivo. O segundo motivo é que as pausas, elas irão ajudar na redução do teu estresse, tanto no sentido micro, no teu dia a dia, quanto no sentido macro. Eu vou falar uma técnica que eu utilizo, inclusive, hoje para trabalhar. Eu não trabalho presencial todos os dias. Alguns dias estou na minha unidade presencial e nos outros dias estou de home office. Mas nos dias que eu estou presencialmente na minha unidade, eu não trabalho o dia todo de lá. Eu geralmente, por exemplo, chego 7 da manhã, 7h30 da manhã e fico até entre 12 e 1 hora. Faço uma pausinha ali pro lanche, faço uma pausinha para conversar com um colega. E quando eu chego em casa, almoço, tomo banho, dou uma pausinha, um descanso mais prolongado ali depois do almoço, 30, 40 minutos, para eu voltar a trabalhar. E aí, às vezes, volto a trabalhar nos meus processos da AGU. O que acontece? Eu percebo, isso é, gente, prática, testem, eu percebo que nessa pausa, nesse intervalo entre eu chegar da minha unidade, tomar banho, almoçar e descansar ali uns 30 minutos, quando eu volto para trabalhar novamente, é como se eu tivesse com mais gás, com mais energia do que se eu tivesse, por exemplo, pego direto, não tivesse feito pausa nenhuma. Então, isso é uma dica muito importante também. É quase como, às vezes eu tenho a sensação de que quando eu faço isso, quando eu volto a estudar pela tarde, é quase como se eu estivesse começando um novo dia. Eu tenho a mesma energia para trabalhar, tal como no início do dia, quando eu acordei para ir trabalhar. Então, por isso que as pausas, elas são importantes para reduzir o estresse, porque acaba que o dia a dia, a rotina, ela nos engole. E isso a longo prazo pode trazer uma repercussão muito negativa, inclusive no sentido de aumentar a tua ansiedade, né? Então, é fato. Inclusive, tem várias pesquisas científicas que indicam isso, que essas pausas, elas irão sim te ajudar a reduzir o estresse. E o terceiro motivo e o mais importante é que as pausas, pasmem, elas irão te ajudar na retenção do conteúdo. E é por isso que lá no início do vídeo eu falei que não é só sobre mais horas de estudos. A gente precisa parar de ficar nessa neura de quantidade e parar para entender o nosso processo de aprendizagem e focar em qualidade, é um estudo de qualidade. Entende? Então, essas pausas, elas são importantes para que você consolide aquele conhecimento. Imagine que o teu cérebro, nosso cérebro não tem um limite no sentido de, eu só consigo aprender X conteúdos. Mas o nosso cérebro não trabalha no sistema de mais.
Então, no descanso, que é o descanso, tanto esse descanso que eu falei, pausas, mini pausas entre sessões de estudos, quanto o descanso, por exemplo, à noite, quando você dorme, são muito importantes, porque o cérebro, ele tem algumas funções neurais que ajudam no processo de aprendizagem, que ele faz, por exemplo, enquanto você está dormindo. Então, se você é aquela pessoa que dorme mal, você dorme 4 horas por dia, no outro dia você já está cansado, você já começa perdendo. Porque, comparativamente, eu posso pegar uma pessoa que tem essa rotina crazy, de dormir mal, comer mal, não se exercitar e querer meter o louco, e vou estudar 6 horas por dia direto sem descansar, que é uma pessoa que está se enganando, comparativamente com uma outra pessoa que pratica algum exercício físico, dorme ali suas 7 horas bem dormidas por noite, estuda ali 3 horas, vamos colocar esse cenário, que cenário extremo, uma pessoa que estuda 6, outra pessoa que estuda 3 horas, faz ali mini pausas entre essas 3 horas de estudos, 10 minutinhos. Esta pessoa, a longo prazo, detalhe, estou falando aqui no estudo a longo prazo, a longo prazo, essa pessoa que estuda 3 horas, mas que tem um estudo de mais qualidade, porque não negligenciou o seu descanso, ela irá aprender melhor. Ela irá ter mais retenção de conteúdo. Porque esse estudo mete o louco é aquele estudo que eu falo assim, cara, pontualmente vale a pena meter o louco. Pontualmente, por exemplo, não pode editar uma semana antes da prova. Porque aí o que você quer ali naquele meter o louco? Curto prazo, você quer reter aquelas informações ali até chegar no dia da tua prova. Nem que no dia seguinte você não lembre de mais nada. E às vezes funciona. Mas a longo prazo, gente, não se sustenta. Então, se vocês querem ter um estudo a longo prazo, saudável, sabendo o que você está fazendo, não negligencie o seu descanso. Inclusive o descanso no sentido de dormir bem, quanto esse descanso das mini pausas, mini férias, como também, de repente, um dia na semana você se priorizar para não estudar. É uma coisa muito particular. Vou estudar no domingo? Não vou estudar no domingo? Mas ainda para quem decide estudar no domingo, eu sempre falo, no domingo, reduz. Se durante a semana você estuda 4 horas por dia, no domingo estuda 2, estuda 3. Tenta tenta concentrar em um turno para no outro turno, de fato, você descansar, e assistir uma série, e conversar com seus amigos, ir para um rolê, para que você consiga já começar a semana com um gás. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos e descansem. Descansem. Não é só sobre sentar a bunda na cadeira e estudar. Isso é um dos piores mitos que existem para quem estuda. Sim, é um dos piores conselhos de verdade. Tchau, tchau.